minutos. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br e participe também fazendo perguntas por telefone, pelos números 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje, desta edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas redes sociais, o jurista Dr. Kiyoshi Arada. Ele é especialista em direito tributário e financeiro, integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas e também é ex-procurador-chefe da Consultoria Jurídica do município de São Paulo. Dr. Kiyoshi, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado. Também conosco agora, aqui à minha direita, o advogado, Dr. Marcelo Campos, presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário. Dr. Marcelo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Conosco ainda o advogado, Dr. Marco Antônio Kojorowski, vice-presidente da OAB Tatuapé e também integrante do Conselho Superior de Direito da FEComércio. Seja bem-vindo, Dr. Marco Antônio. Muito obrigado, Mauro. Aguardando ainda a presença do jornalista Walter Tiglione, daqui a pouquinho ele estará conosco, vice-presidente da TV Aberta de São Paulo, ele também integra a Comissão de Segurança Nacional da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que é o seguinte: a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, disse nesta segunda-feira que o colegiado precisará de até um mês para votar a PEC da reforma da Previdência. E para ela, toda a tramitação no Senado deve consumir 60 dias. O Senado pretende analisar a possibilidade de inclusão dos estados e dos municípios no projeto, além de analisar destaques que foram incluídos de última hora lá na Câmara dos Deputados na votação. Doutor Kiyoshi Arada, esse prazo que deve ser consumido no Senado, de 60 dias, é um indicativo de que a casa lá não deve ser apenas uma carimbadora da reforma, não? Na verdade, não há comissão especial para analisar tudo o que foi aprovado na Câmara. Então, basta analisar os debates que se seguirão na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a tramitação é bem mais rápida, né? Agora, eles estão querendo emplacar, fazer um destaque para emplacar a reforma da Previdência, abarcando os estados e municípios, atendendo o apelo dos governadores, né? Pela PEC paralela. Mas, se isso acontecer, o projeto voltaria para a Câmara e iria retardar. Então, eles estão pensando numa alternativa de fazer uma outra PEC, né? Para que não precisasse voltar à Câmara. Mas eu, pessoalmente, já externei minha opinião que estados e municípios têm quadro de servidores públicos e o regime previdenciário próprio. Então, não é matéria para fazer essa inclusão no momento, porque a Previdência Social é matéria de legislação concorrente. Cada estado, cada município e a União tem o seu regime próprio, não é? Doutor Marcelo, sua avaliação. Essa tentativa de você levar para uma aprovação paralela, realmente o objetivo final é você ter um menor desgaste político. Ou seja, para você colocar isso fora, então a ideia é os governadores utilizarem o guarda-chuva do Senado para poderem aprovar essa, né? Porque não se alinharam o suficiente durante a votação da reforma no Congresso, né, na Câmara,
E aí eles acabaram ficando de fora, né? Alguns governadores, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, eles se manifestaram favoravelmente. Outros falaram que acharam que estariam se alinhando ao governo e teriam um desgaste político. Então essa opção por você tentar fazer isso, consertar de alguma forma, porque vai haver necessidade de fazer essa reforma também em estados e municípios. É uma questão. E aí o que eu penso é que governadores e prefeitos falam, não, o desgaste político vai ser muito maior para fazer essa aprovação isoladamente aqui, do que se for em bloco dentro do governo. Eu estou tentando consertar, né, aquilo que não se aproveitou o tempo para fazer lá atrás. Né? Agora, se governadores e prefeitos não se alinharam ao governo durante a votação da reforma em primeiro turno na Câmara dos Deputados, por que se alinhariam no Senado? Na verdade, eles estão tentando criar um outro fato dentro do Senado, para o Senado introduzir eles na... Então, eles estariam acobertados, vamos dizer assim, pelos senadores. Então, seria uma outra forma de fazer. E, na verdade, que eu acho que caíram na real. Primeiro, que ia ter que fazer a reforma mesmo, e que o fato deles apoiarem a reforma para toda a sociedade não é algo que alinharia ele ao Bolsonaro ou não. Não é um problema do Bolsonaro, é muito mais um problema de contas. Se eles não fizerem isso, eles não têm como pagar as contas. Né? Para mim, é assim, demorou-se muito para amadurecer a ideia de que a sociedade apoia a reforma da Previdência. Então, se você tem o apoio da sociedade, você não está diretamente alinhado com o governo, mas você está alinhado a uma necessidade de acertar as contas. Então, tem a necessidade de acertar as contas, doutor Marco Antônio, mas tem também o efeito político disso tudo, especialmente para prefeitos, uma vez que ano que vem temos eleições municipais. Então, tem uma questão aí importante, que a senadora, ela coloca para tramitação do Senado, vai consumir 60 dias. Então, a primeira questão, até gostaria depois do comentário do Dr. Kiyoshi, esses 60 dias desses 6 meses que vem, esses 60 dias deste ano de 2019, então o ouvinte deve ficar pensando, bom, então entrando no Senado vai ser resolvido ou não? E mais ainda, Mauro, o que a gente questiona entrar, claro, os estados e municípios, mas entrar no Senado, tudo bem. Câmara dos Deputados, nós estamos falando em mais de 500 deputados, é toda uma questão que envolve você no setor político. O Senado, ele já tem um pensamento, vamos dizer, mais alinhado, talvez, mas voltar esse tema de estados, inclusão dos estados e municípios, tudo bem que há uma questão política de votação para o ano que vem, mas isso não pode fazer com que demore mais a discussão. Então, eu, na vez dos ouvintes, eu fico me questionando se isso foi uma boa política ou se realmente isso não vai causar morosidade no processo. Então, aqui eu deixo essa colocação para os doutores, no sentido de que, se a gente levar isso para o Senado neste momento, é bom ou é ruim? É a minha pergunta. Doutor Kiyoshi. Bom, eu sempre bati na tecla que, em matéria de legislação concorrente, o governo central deve ficar no enunciado de normas gerais. Não pode entrar em detalhes para dizer o que o Estado e o município têm que fazer com os seus servidores. Isso é uma ingerência, isso quebra o princípio federativo. Agora, os governadores que quebraram seus estados, levaram à falência por conta da irresponsabilidade, por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, está pressionando o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, para aprovarem uma medida antipática que eles não querem assumir. Por eles não querem enfrentar, o governador não quer enfrentar na Assembleia a resistência dos servidores, o prefeito, mesma coisa, entendeu? Então, por isso que estão levando para Senado Federal, que os senadores não são representando o povo. Representando o povo são os deputados. Do Estado, né? Os deputados que rejeitaram. Por quê? Porque entre o clamor da população e o clamor dos governadores, os deputados ficaram com o povo. Não é?
não querem se desgastar, porque a sua reeleição depende da vontade popular e não dos governadores. Então, os governadores, enfim, estão dando uma de oportunista. Perdeu na Câmara, agora estão pressionando o Senado, que é um órgão de representação dos estados e não do povo, para tentar emplacar uma medida antipática que eles pessoalmente não querem assumir. Doutor Marcelo, o senhor compartilha da opinião do doutor Kiyoshi? Perfeito. O raciocínio do Kiyoshi é muito claro, né? Ou seja, reflete muito o que eu tinha dito. Se você não tem desgaste político, é melhor para eles. Eles estão interessados nisso, né? Agora, só uma coisa que eu acho, aí vamos fazer em defesa nós temos alguns governadores novos que já pegaram o estado quebrado, né? O Caiado é um, que ele pegou a bomba e já estouraram. Então, também não é porque tem alguns que em reeleição com certeza quebraram antes, mas alguns, questão de tempo, né? Agora, vamos fazer uma avaliação aqui. A tramitação vai ser na CCJ, não há necessidade de comissão especial, né, como aconteceu na Câmara dos Deputados. O relator será o tucano Tasso Gereissati. O que representa esse nome, doutor Marcelo, para fazer o relatório no Senado da reforma da Previdência? O Tasso, ele já teve alguns desgastes políticos, ele está bem desgastado, né? Mas ainda é um nome de relevo dentro do Senado. É um sujeito que conseguiu, né? Ele que consegue ainda agregar alguns outros nomes. Talvez ele leve muita gente para fazer a aprovação. É o nome que temos, né? Sim. Doutor Marco Antônio. Eu concordo com o doutor Marcelo. Eu entendo que é um nome forte, é um nome que agrega. Tem a questão política do desgaste, né? Eu acho que todos os ex-governadores, ex-deputados estão sofrendo por demais a questão de gerenciamento da parte política, e hoje eles estão se debatendo exatamente com aquilo que eles permitiram ou com aquilo que eles deixaram, e o tempo passou, e agora é uma situação de correção. Só que eu entendo e volto a dizer que essa questão política, a gente não pode sobressair com relação à questão previdenciária. Eu acho que tem que ser dado um tratamento na esfera da União, conforme foi feito na Câmara, e ser aprovado isso no Senado. Eu entendo que se a gente incluir os estados e municípios, neste momento, pode haver uma morosidade. E eu não sei se isso vai ser bom para o país, porque sempre nós estamos jogando desde 2014. 2015 vai ser melhor, hoje nós estamos em 2019, 2020 vai ser melhor. E toda essa questão de jogar para o ano que vem a melhora do país, eu compreendo que a gente está prejudicando o que é mais importante neste momento. Então é um pensamento do Marco Antônio, né? Não sei se os doutores também comungam com esse pensamento, mas é um pensamento que a gente deve primeiro ter objetividade com relação ao que está em votação. E a ampliação, não sei se neste momento é oportuno ou se os estados podem trabalhar separadamente, da sua forma, conduzindo com aquilo que foi aprovado. Eu acho que esta situação de inclusão de estados e municípios no Senado, eu entendo que até para a oposição vai ter um trabalho de retardar essa questão. O doutor Marco Antônio destacou aqui, doutor Marcelo, jogar a melhora da situação do Brasil para o ano que vem. A gente ainda vai falar aqui sobre a questão da reforma tributária, que é o próximo tripé, o próximo pé do tripé dessas reformas, né? Que a primeira é a reforma da Previdência, que a gente também não sabe exatamente que número é esse de economia que vai ser, 900 bilhões, 1 trilhão, enfim, em 10 anos. Agora, dinheiro é preciso, mas também ninguém fala em dívida pública. Como diminuir a dívida pública, que também seria uma forma de você ter dinheiro, não é, doutor? Essa questão é importante, né? Se você não tiver uma redução, né? Se você não apertar o cinto, todo mundo. Vou falar o que todo mundo tem dito. Assim, é o que você faz em casa. Diminui gasto, né? Tenta de alguma forma aumentar a receita, né? Se você efetivamente não fizer a lição de casa e não der uma enxugada, assim,
acredito que é o que se está tentando fazer, pelo menos na esfera federal, né? Não sei exatamente qual é, a gente nunca vai conseguir dimensionar o que falamos, Mauro. Existe uma dificuldade muito grande em você, quando fala nesses números, porque os números são estratosféricos, né? Fala 900 milhões, 1 trilhão, 1,3, aí depois acha 500 milhões, depois o BNDES libera 500 milhões. Esses valores são sempre, para a gente, algo que é incomensurável. Você tem uma ideia do que seja remotamente isso, né? Esses valores, no fim, eles nunca chegam exatamente naquilo que são realmente. Eu acho que acaba sendo que são números que são formados através de vários efeitos econômicos e que você não sabe delimitar exatamente qual é o número. A gente nunca vai chegar nesse número exato, né? Agora, é evidente, não adianta nada você fazer reformas sem diminuir o resto dos gastos todos, né? Os gastos públicos vão ser reduzidos, senão você efetivamente não vai conseguir nunca. Você está fazendo uma economia com a reforma da Previdência, né? Outras tantas necessitam ser feitas, especialmente dentro da máquina pública, né? Ou seja, você tem muitos órgãos, até meio que em cima do princípio do federalismo, você tem ali estruturas sendo utilizadas, assim, que se repetem em estados, municípios e União, que poderiam muito bem ser simplificadas e utilizadas, né? E eu acho que é isso que a gente vai acabar explorando quando falar da reforma tributária também, né? Sem olhar sobre o gasto público, doutor Quiochi, a reforma da Previdência e a tributária que virá em seguida, isso salva o Brasil? Salva nada. O Brasil, falaram tanto em economia de 1 trilhão, depois 987 bilhões, que com alguns destaques teriam reduzido 50 bilhões, 60 bilhões. Eu não sei como é que eles calcularam com tanta precisão matemática em tão pouco tempo, né? Então, eles são adivinhos. Isso daí não vai resolver de uma hora para outra, não vai acabar com os 13 milhões de desempregados e nem vai alavancar a economia a passos largos, como o governo está apregoando. Então, eu costumo dizer que o Brasil, o Estado brasileiro é perdulário e paquidérmico. Nós gastamos quase tudo para financiar a folha e o serviço da dívida. Há um ditado popular que diz que o brasileiro trabalha para pagar a dívida e pagar a folha. E é verdade. Enquanto não se fizer uma reforma do Estado para reduzir o tamanho do Estado, fazer enxugamento de despesa, não adianta fazer reforma tributária para aumentar. Porque nós estamos na década de 80, estava 20%, depois foi para 22%, 23%, chegamos a 36%. A economia cresceu por causa disso? Não cresceu, porque a despesa cresce junto. Quando se aumenta o tributo, no dia seguinte eles já estão duplicando o número de comissionados. Então não resolve isso daí. Agora, o problema do Brasil também não está só na feitura de leis. Isso tem que mudar a cultura. A cultura do desprezo, descumprimento das leis e da Constituição pela cultura do cumprimento rigoroso das normas constitucionais e legais. Isso não está acontecendo. Então, quando o Michel Temer lançou aquela PEC número 20, que é congelar a despesa por próximos 20 anos, debatemos bastante isso na FEComércio, não? Verdade. Bom, o que eu falei? Eu era o único contra, todo mundo aplaudindo. Aí o pessoal falou, não adianta se contrariar que isso vai ser aprovado. Falei, sim, vai ser aprovado, porque já tem a garantia de que está afastado o perigo de dar certo. Então, por isso que eles vão aprovar. Se vislumbrasse algum indício de que a coisa vai dar certo, eles não iam aprovar. Então, de lá para cá, congelamento de despesas por 20 anos, como se o mundo ficasse parado. A dívida aumentou ou reduziu? A dívida aumentou. E muito. Então não adianta nada fazer uma emenda constitucional para congelar por 20 anos. Entendeu? Então o problema nosso aqui é cumprimento. Então você tem lei de diretriz orçamentária que fixa a meta fiscal nominal superávit. Vem tipo presidente Dilma, vê que furou a meta, ela faz a modificação da LDO com efeito retroativo para dizer que a meta foi atingida. Doutor Marco Antônio, esse valor, 2,7 bilhões de reais liberados a título de emendas parlamentares para votação
da reforma da Previdência lá em primeiro turno. Isso significa um toma lá da cá? Infelizmente, é o que a gente entende, né? 2 bilhões e 700 milhões aprovado ou liberado mediante votação. Apesar de ser normativo, são emendas... Perfeito, mas a questão é no momento da liberação. Sim. Então, a gente entende que essa liberação poderia ser posterior ou antes, mas não nesse momento. Então, dá uma impressão que é aquele antigo toma lá da cá. Apesar do presidente deixar claro que não seja, ficou uma situação ruim para o governo, pela posição de liberação no momento da votação. Eu acho que isso também, como o doutor Kiosh está falando, isso também, a questão é da gente separar a questão política das necessidades do Brasil, né? Então, se é necessário esse tipo de liberação, a gente nunca pode falar que, então, não é o toma lá da cá. Porque o que ficou claro para nós é que o toma lá da cá. Essa é uma posição do ouvinte, eu acredito que de todos, pelo fato de uma liberação naquele momento, né? Eu não sei se os doutores concordam comigo, mas realmente é um posicionamento difícil da gente passar. Além dessa questão, doutor Marcelo, se der tudo certo, quem será o pai disso tudo? O presidente Bolsonaro, o deputado Rodrigo Maia, que foi, de fato, o articulador da reforma dentro da Câmara dos Deputados, e se não der certo, nós seremos os órfãos? Não teremos pai? Bom, a primeira toma lá da cá. À primeira vista, eu entendi isso também. Eu falei, mas está liberando dinheiro exatamente da forma como fazia no passado. Eu vou dizer para você que eu acho que não é exatamente da forma como fazia no passado, porque o DACA, né, o toma lá que ele está fazendo, ele está liberando, está previsto no orçamento, está lá na legislação. Mas o momento é assim, o que não pode é o dinheiro ir para a campanha desse sujeito que está levando o dinheiro. Não pode a propina, não pode a corrupção. Não, o que não pode é desviar. Se for para desviar, ele está vindo para onde esse dinheiro? Para a própria população. Que população? A que elegeu o sujeito. Então, assim, se você pensar bem, a população está recebendo um dinheiro que já devia ter recebido. Não, toma lá da cá é a moeda de troca, na verdade. Né? Porque, na verdade, é que o problema é que antigamente, quando você pensava nisso, era quase um palavrão. Por quê? Porque o dinheiro ia necessariamente, né, para a campanha do sujeito, ou seja, ele ia utilizar aquelas ambulâncias e tal, isso aqui, e sem critério nenhum. Então, assim, o que se espera é que se tem a liberação, tem, mas vamos olhar onde é que vai gastar esse dinheiro. Vamos acompanhar o gasto desse dinheiro para ver se ele está efetivamente utilizado numa situação razoável para a população e necessária. A questão do apadrinhamento do projeto é muito curioso, né? Assim, nós vimos a coisa... num primeiro momento, né, quando o pai era o Bolsonaro, ninguém apoiava. Né, era uma coisa de todo mundo queria se distanciar. Então, eu acho, inclusive, que boa parte dos governadores se afastaram um pouco para não ficar contaminado, porque eles não tinham a menor noção de como é que iria ter a popularidade do Bolsonaro de lá para cá. Né? Ou que efeito teria e se eles estariam... Eles estavam na dúvida, evidentemente ninguém queria botar o pé na canoa ali. Né? Se quem está dirigindo a porcaria da canoa é o Bolsonaro, então eu não vou ficar dentro dessa canoa, eu tenho que esperar. E foi o que todo mundo fez. Quando esperou, e o que eu acho é que aí o processo da reforma atropelou todo mundo, aí eles viram, agora tem que ir. Aí o próprio o Maia, que é uma pessoa que tem conhecimentos enormes dentro do Congresso e tem uma influência muito grande dentro do Congresso, ele falou, é a hora de eu virar protagonista, né? E aí ele encampou como sendo, e aí todos os jornais saíram, né? Agora a proposta, a reforma do Rodrigo Maia é que saiu. Então, assim, essas coisas, isso e os números é a mesma coisa. Você não sabe exatamente o que mas no dia seguinte a gritaria e aquilo que a mídia, né, fala é que acaba prevalecendo. A verdade meio que fica meio cai por terra, ou seja, pouco importa a verdade, o que importa é que é divulgado, né? Então, assim,
Evidentemente, se desse errado, nós estaríamos todos órfãos. Isso é a única certeza que eu tenho. Bom, vamos passar agora para falar da reforma tributária. Na próxima semana, o Instituto Brasil 200 vai lançar um manifesto assinado por lideranças empresariais de todo o país, que será encaminhado ao presidente Bolsonaro, apoiando a criação de um imposto único nos moldes da antiga CPMF, que substituiria todos os outros tributos do país. Bom, nessa questão aqui nós temos a proposta do deputado Baleia Rossi, que na verdade é do economista Bernardo Api, e temos a do secretário da Receita Federal, Marco Sintra, que é a criação do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Vamos começar por essa aqui do Marco Sintra, doutor Kiyoshi. Essa, de fato, ela não taxa a atividade não econômica, ou seja, uma contribuição sobre cada movimentação financeira nos moldes da CPMF, ou seja, eu te devo dinheiro, eu transfiro para sua conta, eu pago o imposto, isso não tem atividade econômica. Não, esse é o mal, mas isso pode ser consertado, excluindo aquelas movimentações que não representam indícios signo presuntivo de riqueza. Isso pode ser excluído. Só que imposto único, ele fere o Pacto Federativo. Então, isso seria um modelo adequado para um Estado monárquico. E nós estamos aqui numa federação e precisa manter a autonomia e a independência dos estados e municípios, e sem a independência financeira, não há que se falar em independência política administrativa dos entes regionais e locais. Então, eu pretendo contribuir um pouquinho com essa proposta do Marco Simples, transformando o imposto único nas 3 esferas. Na esfera federal, atuaria o imposto único incidente sobre movimentação financeira nos moldes do CPMF. Com qual alíquota? Hein? Com qual alíquota? Então, se teria que somar o valor da arrecadação total dos impostos federais hoje, encontrar um montante e dosar a alíquota desse imposto único para que alcance mais ou menos o idêntico resultado. Então, isso seria imposto único federal. O Estado ficaria com o imposto único estadual incidindo sobre o comércio. ICMS. Seria o ICMS que está dando 88% da arrecadação. Isso é mais fácil de calcular. E o município ficaria com imposto sobre serviços, imposto único sobre serviços, que está dando por volta de 43% da arrecadação municipal. Então, o sistema tributário ficaria extremamente simplificado. Realmente simplificado, e não a PEC 4519, que ele diz que simplifica. Ele complica, vai ser o tributo mais complicado do planeta, a ser regido por um comitê gestor. Essa é uma proposta, é uma outra proposta, não é nem a do Bernardo Api e nem a do Marco Sintra. Não, sim, essa 4519 é do deputado Baleia Rossi, que veio copiar mais ou menos o projeto, a PEC 293A de 2005, de relatoria do ex-deputado Luiz Carlos Auli, que fundia 10 tributos. Esse do Baleia Rossi funde 5 tributos, na verdade. Então, mas... E cria o IBS, né? O resto é igual, IBS. Cria um IBS que vai atingir duramente o setor de serviço, que é o setor que está crescendo. Então, o agricultor vai passar a pagar o IPI. Se ele planta, bota lá uma semente e brotou, e deu feijão, ele industrializou feijão, ele vai pagar IPI. E os profissionais liberais também vão pagar IPI, vão pagar ICMS, PIS, COFINS. Então, vai dar um aumento brutal da ordem de 300% para os que estão em forma de sociedade, e o autônomo, profissional autônomo, médico, advogado, engenheiro, vai ter um aumento por volta de 700% a mais. Isso, o pessoal que está aplaudindo não percebeu, porque parece que há um fenômeno de imbecilização mundial, que eles plantam uma coisa, põem um monstro, fala que aquilo é uma coisa boa, então todo mundo passa a aplaudir. Mas esse negócio aqui é coisa séria. Pela vez primeira, o governo
não se conteve e declarou em alto bom som que vai ser o maior imposto do mundo. Né? Então, eu estava comentando hoje, pode a Câmara aprovar, já que a disputa pelo protagonismo é muito forte. Né? Tenho preocupação de marcar passagem na história, né? Com vistas, evidentemente, às eleições que se aproximam. Né? Então, é muito grande, só que isso daí não consulta o interesse da nação. Entendeu? Mas a efetiva implementação do IBS, se o parlamento aprovar a arrepio da vontade governamental, pode ficar no papel. Doutor Marco Antônio, com qual reforma, com qual proposta você fica? Bom, nós colocamos em debate na FEComércio São Paulo, e atendo um grande abraço para o nosso presidente, Ives Gandra, e o doutor Quioche Arada, ele defende muito bem até a origem dos tributos. A questão do deputado Baleia Rossi, esse projeto, o grande problema é a prestação de serviço. Eu acho que hoje, se você ver as grandes cidades, as capitais, você vai ver que nós estamos com o segmento de prestação de serviço alavancando essas cidades, né? As cidades de médio porte, as cidades com 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, você vê que a prestação de serviço hoje está dando origem à produção de empregos, à questão de capitalização, e vai atingir, o projeto do deputado Baleia Rossi, vai atingir exatamente o imposto na prestação de serviço, que hoje... Representa 43%, não é isso? O doutor o ISS. O do ISS, né? Então, eu acho que o projeto ele está bem conduzido, mas ele tem algumas questões que realmente são de relevância na prestação de serviço e essa questão de origem dos tributos. Então, pela discussão que a gente vem acompanhando na FEComércio, eu acho que nenhum outro, nem do doutor Marco Sintra, eles estão aptos a unificar os impostos ou a simplificar os impostos. E também eu concordo com o Dr. Quioche, que aqui não é uma monocracia, né? Então nós temos que também deixar absolutamente claro os impostos federais, os estaduais e os municipais, podendo ser essa terceira opção, que o Dr. Quioche fala muito bem, de 3 impostos, cada um no seu segmento. Na sua esfera, né? Exatamente, né? Então, meu parecer é exatamente ter essa modificação. Seu entendimento, doutor Marcelo? Bom, primeiro, eu acho que o entendimento precisa ficar claro, né? Porque toda a gente fala em reforma tributária, a gente fica muito animado, né? Numa expectativa de redução de carga tributária, que de fato não vai ocorrer. Não é o caso, não. Né? Não tem a menor chance de ocorrer, então isso passa longe. Segundo, eu tenho acompanhado essas propostas. Eu acompanhei, inclusive, a defesa da proposta, essa do Brasil 200, né? Acho que a entidade que... Sim, vai fazer o manifesto. Isso, o Instituto Brasil 200. Eu vi a defesa, assim, eu fiquei um pouco decepcionado, porque a questão é, nós não estamos falando mais de um imposto nos moldes da CPMF, porque a CPMF tinha uma alíquota ridiculamente baixa. Nós estamos falando do imposto que vai ter uma alíquota alta. Os efeitos econômicos que nós vimos na CPMF, foram pequenos perto dos efeitos quando você tem essa situação. Por quê? Primeiro, eles falaram que vão pegar, com isso vai todo mundo ser tributado, né? Então você não terá ou reduzirá significativamente a sonegação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que muito mais se trabalhará com dinheiro e muito menos com as instituições financeiras. Sim, vai desbancarizar o país. O dinheiro vai deixar de passar no banco. Por quê? Porque o valor é significativo. A outra situação, que é uma situação que não se verificou na CPMF, que foi a verticalização, eu acredito que, dependendo da alíquota que nós tivemos nesse imposto, certamente as indústrias vão falar, não, eu tenho que reduzir o máximo o número de circulação de dinheiro. Então eu vou trabalhar com instituto, com verticalizações. Ou seja, eu vou trabalhar com o dinheiro, todas as atividades são realizadas por uma mesma empresa, para evitar um número de transferências financeiras.
com isso eu vou ter um ganho significativo de carga tributária. Que, óbvio, há uma alíquota de 0,38 não justificava todo o movimento que se faria disso dentro de um planejamento societário. Eu acredito muito que isso gerará um planejamento societário que leva à verticalização em função do tamanho da alíquota. E uma defesa que eles fazem é que eles pedem exemplos em países que deram errado essa criação desse imposto único sobre transação financeira. Todo mundo fala, não, algumas estabeleceram e voltaram atrás, agora também não tem nenhum de sucesso. Eles pedem um exemplo de fracasso, mas também não tem nenhum de sucesso, porque nunca se adotou da forma como se pretende adotar esse imposto. E aí tem, eu acho que é o mais significativo, você rasga a Constituição, capacidade contributiva, manifestação de capacidade contributiva, transferência econômica não quer dizer absolutamente nada. Né? Você dá uma mesada para o seu filho, né? Ou como você tem um cartão de crédito que você usa para transferência, você até paga algum imposto em relação ao crédito por si só, mas a transferência, a movimentação financeira não reflete capacidade contributiva. Então, para mim, eu acho esse imposto único, que é essa ideia, né, reiterada pelo Marco Sintra, eu, sinceramente, acho isso uma obsessão. Eu não acredito no imposto único. Por quê? Porque ele não soluciona nada. Agora, um único imposto, veja, o imposto único da forma de transações financeiras, um único imposto com a tributação simplificada, isso sim, isso é o sonho de todo mundo. Né? Eu só não acho que a materialidade... Mas era isso que o Marco Sintra defendia no começo. Mas aí... Lá nos anos 80... mas aí só que ele se ateve à capacidade, à materialidade que é a transformação. E nós vimos que até, eu lembro de ficar buscando consultas da Receita Federal na época do CPMF, assim, era quase certo que se você fizesse uma consulta para a Receita Federal dizendo que se mudou a carteira de bolso, você seria tributado pela CPMF. Era quase certo, eu tinha quase essa sensação. Se eu falar, olha, eu mudei a carteira de bolso, eu falei, movimentação financeira vai pagar a CPMF. Muitas vezes eu pensei nisso. Com relação à do API e que na verdade elas partem muito dessa questão do IBS. A principal crítica, e não é uma crítica sem razão, o doutor Kiyoshi falou, tem o princípio federativo. Como é que vocês vão fazer? Essas propostas, elas prevêem a continuidade da tributação municipal, estadual e federal, municipal e estadual, paralelamente à simplificação através do IBS. O risco é, que a gente já viu, e não foi uma vez, foram várias vezes, toda vez que faz reforma, cria-se um tributo, vira mais um tributo e os outros acabam não saindo. Segundo, qual será a alíquota desse tributo? Né? Para poder fazer frente às despesas e para manter, assim. Eu acho que a tendência desse IBS é aumentar a carga tributária. E você pergunta para todos eles qual que vai ser a alíquota do IBS, ninguém sabe dizer. Então, é um salto no escuro. Meu medo, e é razoável, é que nós tenhamos, além do IBS, nós tenhamos que manter toda essa situação, que na verdade, a própria proposta mantém isso. Nesse ponto, ela é muito sensata. Assim, você tem um prazo para implementação, isso é um negócio que no mundo inteiro funciona assim. Você pega o Chile, por exemplo, quaisquer questões que envolvam a reforma tributária, elas demoram para ser implementadas. Esse prazo para as pessoas se adequarem, eu acho muito interessante. Agora, se você começar a deixar duas cargas tributárias, nós vamos dobrar a carga tributária. Ou seja, qual é a alíquota que vai ficar nesse tributo novo? E aí vai chegar naquilo que estão se falando. Vai ser o maior tributo do planeta. Bom, vamos passar o tema agora aqui. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, adiou pela segunda vez o fim do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Em decisão publicada no Diário da Câmara, o presidente da Casa dá 30 dias de trabalho aos integrantes do grupo, estendendo até o dia 15 de agosto. A votação já apreciou 3 pontos do pacote, com 2 vitórias e 1 derrota para o governo. Os deputados aprovaram a possibilidade de perda de bens em caso de condenação e a criação do Banco Nacional de Perfil Balístico sugeridas no projeto de Moro, mas rejeitaram a proposta que previa a prisão
em segunda instância, afirmando que esta é uma questão constitucional. Doutor Quiochi, o que na sua avaliação, vai dar deste pacote do ministro Moro? Esse pacote anticrime tem pontos positivos e pontos negativos. Um dos pontos negativos, que já foi rejeitado, que seria a possibilidade de prisão em segunda instância. Se há um princípio constitucional que determina a presunção de inocência do acusado, enquanto não transitar em julgado, decisão condenatória, não pode haver prisão. E também, essa é uma matéria que devia deixar para a jurisprudência, e a jurisprudência já decidiu que a condenação em segunda instância pode acarretar prisão. Só que, no meu entender, isso daí não pode ser automático, tem que examinar cada caso concreto. Se a decisão condenatória estiver calcado em aspectos puramente fáticos, crime aconteceu e a autoria do crime está estabelecido. Aí pode-se falar em prisão em segunda instância. Mas se envolver discussão de natureza jurídica, desqualificação do crime, eventualmente, não se pode decretar prisão, porque o recurso extraordinário e o recurso especial poderá mudar. Agora, na discussão de matéria fática, nem o Supremo, nem o Superior Tribunal vai poder apreciar. Então, há praticamente um trânsito em julgado material, só falta o trânsito em julgado formal. Então, pode se prender. E se for mexer na legislação, o instrumento adequado não seria o projeto de lei ordinária, mas uma PEC, porque teria que mexer com a cláusula da presunção de inocência. E outro aspecto que, no meu entender, é negativo, mas que já foi aprovado na Câmara, que é a possibilidade de o acusado perder os bens adquiridos supostamente com produto do crime, já na decisão condenatória de primeira instância. Isso viola todo o princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal. Ninguém será preso ou perderá seus bens sem o devido processo legal. E isso, o processo legal, passa pelo crivo do contraditório e ampla defesa, esgotamento de todos os recursos previstos em lei. E não adianta a lei, como no caso, ressalvar que, se absolvido da acusação, o bem será indenizado. Mas eu não quero indenização, eu quero aquele bem, entendeu? Então, isso aí a Câmara aprovou, mas, no meu entender, é inconstitucional. Agora, tem outras medidas, por exemplo, positivas, que limita a progressão do regime fechado para regime aberto ao cumprimento de 3/5 da pena aplicada. Hoje, você pode progredir com 1/6. E outro, que limita drasticamente a liberdade provisória no final de ano, um induto disso, induto daquilo, e sabemos que, na prática, o sujeito sai e não volta mais, ou, no caminho para casa, ele já comete um assalto. Não é? Doutor Marco Antônio, bem objetivamente, para a gente fechar esse tópico e passar para as questões dos ouvintes. Bom, eu concordo com o doutor Arada, eu só faço um comentário com relação ao pacote anticrime do doutor Sérgio Moro, com relação exatamente à lei para a segunda instância, julgamento colegiado. Isso já foi decidido no Supremo, acho que em 2016, e depois confirmado, e eu entendo que esse procedimento desta forma, ele vem atrapalhar o pacote. Tem medidas excelentes, óbvio, mas essa medida realmente eu vejo que foi colocado no pacote e não havia necessidade dessa inclusão. Esse é o meu posicionamento. Aí o grupo acabou tirando do pacote, devolveu para o Senado. Exato. Eu acho que eles viram depois que como já tem esse entendimento consolidado no Supremo, não tem o porquê de fazer esse entendimento. Doutor Marcelo. Eu só vou reiterar aquilo que o Quiochi falou com relação à perda dos bens na decisão de primeira instância. Se você tem a possibilidade, inclusive, não estou falando nem do trânsito em julgados, eu não estou chegando até a questão do Supremo, do fim do processo, mas estou falando pelo menos um colegiado. Né? O colegiado ele existe justamente para suprir falhas de primeira instância. Você pega um juiz que erra, né? E ele vai lá e erra, você perde todos os seus bens, você pode perder, por exemplo,
seus meios de produção, ou seja, te dá sustento. Aí depois, depois a gente te indeniza. Como indeniza? Passou, Né? né? Você indeniza a minha vida toda? Passou. Né? Isso não vai rolar. Já era, né? Bom, perguntas do público agora. Doutor Quioche, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: com uma possível reforma tributária em nível nacional, o ICMS será viável? Sim, o ICMS, como está, ele pode ser aperfeiçoado. Poderia instituir, por exemplo, em vez de tributação nebulosa por dentro, não é? Instituir uma tributação por fora. Não é? Então, aí acabaria na prisão aquele que fizer a retenção do imposto e não recolher. No sistema atual, como o imposto está embutido dentro do preço, não dá prisão. Se bem que os procuradores da Fazenda Nacional estão inventando prisão de quem declarou ICMS e não pagou, né? Sim. E essa moda pega, então, vai quebrar todas as empresas Não, vai do Brasil. prender os que já estão quebrados. Na verdade. Exatamente. Os Então, comerciantes. o que vai acontecer? Vai dar o efeito contrário. Os que estão na inadimplência vão migrar por regime de sonegação aberta. Aí, o fisco vai ter que duplicar ou decuplicar o quadro de agentes fiscais, andar de empresa em empresa, levantar tostão por tostão um valor não declarado e não pago, vai lavrar um auto de infração que vai levar no mínimo 6, 7 anos para decidir se é procedente ou não procedente e levará outros tanto para o judiciário confirmar. Então, isso que eles querem na prática, entendeu? Parece que não enxergaram, querem arrecadar no grito porque o Estado está quebrando porque não cumpriram a lei, e agora eles querem, mediante ameaça, que é uma sanção política, arrecadar a todo custo. Eu disse na audiência pública, lá perante o ministro Luiz Barroso, que aqueles empresários que estão direcionando o dinheiro destinado a pagamento do ICMS para pagar a folha e pagar o fornecedor, deveria merecer um prêmio. Verdade. Porque ele está salvando famílias e famílias, mantendo emprego. Doutor Marco Antônio, o Marcos Xará, né? Opa. É quase Xará, né? Marco e Marcos, né? De Pinheiros, Marcos de Pinheiros, pergunta se você teria informação sobre o número de pessoas que são reprovadas anualmente no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, só voltando uma questão dos recursos de apelação, dos recursos ordinários, enfim, propostos em segunda instância, temos estudos que 50% são reformados. Então, veja, doutor, nós estamos falando em 50% do nível de condenações em primeira instância. Então, eu acredito que o colegiado é importantíssimo, sim. Acho que é um outro fato que pesou aí no pacote anticrime. E a questão do Marcos? Com relação à ordem, eu não tenho esse número exato, mas a aprovação está sendo baixa com relação ao número de candidatos. Eu acredito que vai ter que forçar no sentido de estudos com as faculdades, talvez, porque o exame da ordem ele está sendo aplicado, como sempre foi aplicado, essencial exatamente à cidadania, e hoje, aliás, são 80 perguntas, na minha época eram 100 perguntas na primeira fase. Então, eu entendo que o número está baixo, está relativamente baixo, mas eu não tenho como precisar esse número hoje, mas a gente depois vai disponibilizar tanto para o ouvinte como aqui para a rádio. Daniela da Bela Vista pergunta para o doutor Marcelo a sua avaliação sobre a nova política proclamada pelo governo Bolsonaro. Bom, é difícil falar, né? Porque nós temos vários aspectos, né? E assim, o que eu observo, né, eu acho que todo mundo tem que observar, não é possível que as pessoas não percebam isso, é que nós temos a política do Bolsonaro envolve muito parecido um pouco com o que o Jânio fazia, quando proibiu biquínis, então ele vem com alguns factoides, aí toda a mídia se dedica a discutir, nossa, mas pode proibir biquíni? Pode, o que pode fazer, o que não pode escolher um ministro em função dele ser terrivelmente evangélico, pode você ter o filho sendo levado como embaixador,
E é muito engraçado, né? Porque aí todo mundo fica debatendo isso e um monte de coisa está sendo aprovada e sendo discutida sem a discussão ou sem que se dê efetivamente o tratamento adequado. Mas é uma cortina de fumaça proposital? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque ele tava tanta... E também uns balões de ensaio, né? Ele vai lá e coloca o negócio. Se pegar, pegou. Senão ele não tem problemas em voltar atrás. Né? Graças a Deus, né? Pior seria se ele tivesse problema com voltar atrás. Às vezes ele demora um pouco, né? Ele fala, não me importa o que acho. Não, importa sim. Importa sim. Né? Ele se preocupa com isso, porque isso é a base dele de aprovar as coisas. Ele não consegue aprovar nada. Então, existe isso, e é muito engraçado as pessoas não perceberem. Aí elas ficam, nossa, a rede social explode. Nossa, essa questão do hambúrguer do filho é um negócio... E a militância vai se pegando, lado a lado. Vai, exatamente. Mas é muito curioso, né? As pessoas não perceberem que é isso que está funcionando, né? A Gisele de São Bernardo do Campo pergunta para o doutor Quioche, o senhor tem conhecimento de algum projeto legislativo que realmente corte regalias, como auxílios, verbas de gabinete e quantidade de assessores? Não. Só na boca, só o discurso. Enquanto estão falando que vão acabar com isso, estão se reunindo para atrelar um monte de penduricários ao salário básico. Né? Então, isso daí não vai acabar nunca. Só falta agora um auxílio felicidade. Né? O sujeito fala, olha, eu estou me sentindo mal, infeliz, então preciso de um auxílio felicidade. Porque auxílio paletó já tem, auxílio transporte, auxílio moradia, cachaça vai ser, né? Facilidade, auxílio compra livro, não é? Auxílio creche. Não falta o auxílio, né? Auxílio. Doutor Marco Antônio, a Juliana de Santana pergunta, a justiça brasileira consegue acompanhar o ritmo dos crimes virtuais? Juliana, uma excelente pergunta. Eu entendo que sim. Eu entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está bem preparado, tem julgamentos já de 10 anos com relação aos crimes virtuais, só que eu entendo que a gente ainda precisa caminhar muito, porque os crimes virtuais, eles vêm como uma panela de pipoca, né? Então, os crimes virtuais, eles atingem a vítima tanto quanto um homicídio. E você nunca mais tira isso da rede, você tem um processo moroso, que aí eu concordo que tem que dar dinamismo e tem que tentar estar um passo à frente. Mas eu entendo que grandes juristas, advogados estão trabalhando nessa questão dos crimes virtuais, mas o nosso dinamismo não acompanha os criminosos. Doutor Marcelo, a última questão dos ouvintes aqui, o André de Santo André. A complexidade do sistema tributário brasileiro faz com que os empresários cometam crimes, mesmo sem querer, evidentemente, crimes de ordem tributária, né? Olha, segundo as recentes decisões do STJ, sim. Porque se você deixa de recolher ICMS, eventualmente por um erro de cálculo, você estaria se apropriando de bem de terceiro, no caso do tributo do Estado. Que é uma burrice, né? Se você pensar bem, isso é completamente insano, porque é como o Quioche levantou ali, você tem uma situação em que esse dinheiro, aqui no Brasil ninguém mais paga preço, as pessoas pagam tributos, porque o que eu recebi do consumidor final não foi tributo, foi preço, e eu utilizo esse recurso para pagar imposto, né? No caso ICMS. Evidentemente que isso passa pela minha empresa e eu vou descontar aquilo que eu paguei na operação anterior. Então, eu reduzo isso e isso eu entrego para o Estado. Ou seja, isso que eu entreguei para o Estado é dinheiro, tal e qual aquilo que eu recebi do subsequente da cadeia, do consumidor final. Agora, não é porque é dinheiro que é a mesma coisa. Isso aqui eu recebi preço e o que eu paguei para o Estado foi tributo. Então, eu não me apropriei do tributo. Senão, tudo que você deixa de repassar, na verdade, você... Toda a cadeia tributária, no final, o consumidor paga tudo, né? Doutor Marcelo, 5 segundos para a sua despedida. Não, eu queria agradecer o convite de participação, dizer que realmente nós vamos ter muito tempo ainda para falar de governo Bolsonaro, dizer que ele acerta e erra, evidentemente, como todo, mas assim, a minha expectativa era muito menor do que a que está ocorrendo, inclusive porque recentemente, na verdade hoje,
eu recebi pelas redes sociais um índice de atividade econômica do Banco Central que demonstra um aumento da atividade nunca visto desde 2014. Então, assim, isso acena de alguma forma que a gente está no caminho certo. E aí um colega meu, na mesma rede social, falava, o número de orçamentos aumentou, de pedir de orçamento aumentou. Doutor Marco Antônio, 5 segundos para a gente... Vamos lá, eu quero agradecer à Rádio Trianon, o programa Gente que Fala, excelente programa, e você, Mauro, obrigado. Muito obrigado pela gentileza, pela presença, doutor Quioshi. Mauro, agradeço muito o convite para participar desse debate, que foi bastante esclarecedor, oportuno. Conseguimos deslanchar 3 temas que estão na berlinda. Muito bom. Obrigado. Um agradecimento a todos, a gentileza de vocês com o programa Gente que Fala, o jurista Dr. Quioshi Arada, o advogado Dr. Marcelo Campos, o advogado Dr. Marco Antônio Kojorowski. Na mesa de som, Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do rádio, do outro lado do programa Gente que Fala, você... ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.